pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje nós vamos resolver um exercício. Esse exercício eu retirei do livro Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 1, que é o volume que trata de conjuntos e funções. Então, é um exercício envolvendo inequações modulares, e o enunciado fala assim: qual é, em R, o conjunto solução da desigualdade módulo de x mais 1 menos o módulo de x menor ou igual a x mais 2? Então, pessoal, seria interessante, antes da gente atacar essa questão, a gente relembrar o que significa um módulo de um número real. O módulo, ele nada mais é do que uma distância. Então, ó, o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma reta real. Aqui, por exemplo, eu tenho o ponto 0, que é a origem dessa reta. E digamos que eu tenho aqui, ó, o ponto 4. Então, se eu te pergunto, qual é a distância da origem até esse ponto 4? Aí você vai me falar, é 4 unidades. Correto. Agora, se eu te pergunto, qual é a distância do 0 até o ponto menos 4? Que é o oposto do 4. Como a gente está falando de distância, distância é sempre um valor maior do que 0. Então a distância do 0 até o menos 4 também vai ser 4 positivo, né? Então o módulo ele quer dizer isso. Não importa em que sentido eu ando, a distância que eu vou percorrer vai ser sempre um valor positivo. Então, visto isso aqui, a gente pode dar a definição de módulo. Então, ó, o módulo de um número real x, ele vai ser o próprio x, se esse x for um número maior ou igual a 0. Então, se o cara que está dentro do módulo for um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. E se o que estiver dentro do módulo for um número negativo, o módulo dele vai ser o oposto dele. Então, é menos x, se esse x for um número menor do que 0. Para a gente exemplificar, a gente pode tomar, por exemplo, o módulo do menos 5. O módulo do menos 5, vamos olhar qual é a definição. Ó. Geometricamente, isso aqui quer dizer a distância do menos 5 até a origem. Ó, pela definição, como que daqui dentro é um número negativo, então o módulo dele é o oposto dele. Então isso quer dizer que o módulo de menos 5 é menos, que é esse menos aqui, o cara que aparece aqui dentro, que é o menos 5. Que é o próprio 5, porque menos com menos é mais. E o módulo de 5? Como 5 é um número maior do que 0, o módulo dele é ele próprio. Então o módulo de 5 é o próprio 5. Então agora que a gente viu a definição de módulo, a gente pode começar a resolver a questão. Então, ó, quem que é o módulo de x mais 1? O módulo de x mais 1, eu tenho duas possibilidades para ele, né? Então o que vai acontecer? O módulo de x mais 1 vai ser o próprio x mais 1 se o x mais 1 for maior ou igual a 0. Mas x mais 1 maior ou igual a 0 é equivalente a dizer que o x é maior ou igual a menos 1. Então, ó, quando esse cara aqui for maior ou igual a menos 1, é porque o x mais 1 é maior ou igual a 0, e, portanto, o módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1. Agora, se o x mais 1 for menor ou igual a 0, ou seja, se o x for menor do que menos 1, o que vai acontecer? O x mais 1 vai ser um número negativo, e, consequentemente, o módulo dele, pela definição, vai ser o oposto dele. Então, esse cara aqui vai ser menos x mais 1, que é menos x menos 1. A gente vai fazer uma análise parecida com o módulo de x agora. Então, para o módulo de x, nós vamos ter o seguinte. Módulo de x, também eu vou ter duas possibilidades. Que é exatamente a definição, né? Se o que estiver dentro do módulo for positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Para quando x é maior ou igual a 0. Se o que estiver aqui dentro for negativo, então o módulo dele vai ser o oposto dele. Então vai ser menos x quando x for menor do que 0. Agora nós vamos montar um quadro onde nós vamos representar o módulo de x mais 1, o módulo de x e a diferença dos dois, ou seja, o módulo de x mais 1 menos o módulo de x, que é exatamente o que a gente tem no primeiro membro da nossa desigualdade, tudo bem? Então, beleza. Ó. Aqui nós temos a linha que vai representar o que acontece com o módulo de x mais 1, a linha que vai representar o que acontece com o módulo de x e a linha que vai representar o que acontece com a diferença do módulo de x mais 1 pelo módulo de x. E quem são esses valores, menos 1 e 0? Você pode pensar como se fossem as raízes da equação x mais 1 igual a 0 e x igual a 0. Porque vão ser esses valores que vão determinar quando que o módulo de um número vai ser ele próprio e quando que vai ser o seu oposto. Então são esses valores aqui, ó, o menos 1 e o 0, que vão aparecer aqui na nossa tabelinha. Beleza? Então agora a gente vai fazer a seguinte análise, ó.
O módulo de x mais 1, ele é o próprio x mais 1 quando? Quando x for maior ou igual a menos 1, concorda? Então, quando x for maior ou igual a menos 1, então quando ele estiver à direita do menos 1, o módulo de x mais 1 vai ser o próprio x mais 1. Então, eu coloco ele aqui, ó, x mais 1. E aqui também, x mais 1. E quando ele for menor do que menos 1, o módulo de x mais 1 vai ser o menos x menos 1. Então, ó, menor que menos 1, ou seja, a esquerda de menos 1, eu coloco menos x menos 1. Agora a gente vai fazer a mesma análise para o módulo de x. O módulo de x ele é o próprio x quando? Quando x for maior ou igual a zero. Então, à direita do zero, o módulo de x é o próprio x. E à esquerda do zero, o módulo de x é menos x. Agora eu quero saber quem é o módulo de x mais 1 menos o módulo de x. Então basta em cada um desses intervalos eu fazer a função de cima menos a de baixo, porque aqui a gente sabe que representa o módulo de x mais 1 e aqui a gente sabe que representa o módulo de x. Então, ó, para x menor do que 1, nós vamos ter o seguinte, ó, menos x menos 1 menos o menos x. Então nós vamos ter o seguinte, ó, menos x menos 1 menos o menos x. Menos com menos vai dar mais. Então, mais x menos x, esses caras cancelam. Vai ficar somente o menos 1. Então, aqui nós temos menos 1. Agora, já aqui no segundo intervalo, nós vamos ter o seguinte, ó. X mais 1 menos menos x. Então, nós vamos ter x mais 1 menos menos x. De novo, menos com menos dá mais. X mais x, 2x. Então, aqui vai dar 2x mais 1. Então, no intervalo x maior ou igual a menos 1 e menor do que 0, nós vamos ter 2x mais 1. E agora falta analisar o intervalo onde x é maior ou igual a 0. Então, ó, aqui nós vamos ter x mais 1 menos o x, porque é a função de cima menos a de baixo. O x cancela com o x, e nesse caso vai sobrar somente 1. Então, para x maior ou igual a 0, a diferença dos módulos é igual a 1. Aí você pode estar se perguntando por que a gente não usou o fato de que esse primeiro membro aqui ele é menor ou igual a x mais 2. Mas isso a gente vai utilizar agora na segunda parte da resolução. Então, agora nós vamos ter o seguinte, ó. O módulo de x mais 1 menos o módulo de x, então o módulo de x mais 1 menos o módulo de x, ele vai ser menos 1 quando? Quando o x for menor do que menos 1. Então, quando o x for menor do que menos 1, nós vamos ter que o módulo de x mais 1 menos o módulo de x vale menos 1. Agora, quando o x for maior ou igual a menos 1, então, quando o x for maior ou igual a menos 1 e menor do que 0, que vai ser onde o x está nesse intervalo aqui, ó, o módulo de x mais 1 menos o módulo de x vai ser o 2x mais 1. Então, aqui nós temos 2x mais 1. E, finalmente, quando o x for maior ou igual a 0, o módulo de x mais 1 menos o módulo de x vai ser 1. E é agora que a gente vai utilizar o fato de que módulo de x mais 1 menos o módulo de x é menor ou igual a x mais 2. Então, agora nós vamos ter três equivalências. Quais são elas? A primeira, quando o x for menor que 1, ou seja, para x, então, ó, para x menor do que menos 1, eu posso trocar o módulo de x mais 1 menos o módulo de x por menos 1. Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó. Trocando essa galera aqui por menos 1, eu vou ficar com menos 1 menor ou igual a x mais 2. Então, nós vamos ter o seguinte, menos 1 menor ou igual a x mais 2. Então, nós vamos ter que o x, passando o 2 para o primeiro membro subtraindo, nós vamos ter que o x é maior ou igual a menos 3. Acabou? Não. A gente sabe que o x tem que ser maior ou igual a menos 3, mas o x também tem que ser menor ou igual a 1. Então, quem que vai ser a primeira solução, que eu vou chamar de S1? O S1, ele vai ser a intersecção de x menor ou igual a menos 1 e x maior ou igual a 3.
Então S1 vai ser o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x é menor ou igual a menos 1, intersecção com o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a menos 3. Então a gente vai fazer essa intersecção para a gente determinar quem que é o conjunto solução S1. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para o S2 e para o S3, e no final a gente vai unir essas três soluções. Então nós temos o seguinte: a primeira parte da nossa solução é x menor, bolinha aberta, que é menor estrito, do que menos 1. Já a segunda parte é o x maior ou igual a menos 3. Como é maior ou igual, nós podemos ter bolinha fechada. Então, ó, aqui nós devemos ter o x menor ou igual a menos 1. Então, são todos esses caras aqui. E aqui nós queremos os x que são maiores ou iguais a menos 3. Então, são todos esses caras aqui, ó. Então, a intersecção, vou chamar aqui a primeira parte e aqui a segunda parte. Então, a intersecção da primeira parte com a segunda vai ser x maior ou igual a menos 3 e menor do que 1, que é onde as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ó. Então, a nossa solução S1 é o conjunto dos x reais, tais que o x é maior ou igual a menos 3 e menor do que menos 1. Então, esse aqui é o nosso conjunto solução S1. Então, agora nós vamos analisar o segundo caso, que é onde o x está entre menos 1 e 0. Então, nesse intervalo aqui, nós podemos trocar o módulo de x mais 1 menos o módulo de x por 2x mais 1. Então, de novo, ó, nós vamos ficar com 2x mais 1 menor ou igual a x mais 2. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. 2x mais 1 menor ou igual a x mais 2. Então, passando o x para o primeiro membro subtraindo, nós vamos ficar com 2x menos x menor ou igual. Passando 1 para o segundo membro subtraindo, 2 menos 1, 1. Então, nós temos que x é menor ou igual a 1. Agora, de novo, nós vamos fazer a intersecção de x menor ou igual a 1 com x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 0. Então, ó, aqui a nossa solução S2, ela vai ser o x pertencente aos reais, tais que o x é menor ou igual a 1, intersecção com o x pertencente aos reais, tais que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor do que 0. Então, nós vamos fazer essa intersecção aqui para determinar quem que é o conjunto S2. Então, ó, nós queremos que o x seja menor ou igual a 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Menor ou igual a 1 vão ser todos os caras que estão à esquerda dele, né? E a segunda condição é que o x esteja entre menos 1. Então, vamos colocar o menos 1 aqui. E o 0 estritamente, né? Então, é bolinha aberta, ó. O 0 não pertence. Então, os caras que estão entre menos 1 e 0. Logo, a intersecção, onde que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Bom, entre menos 1 e o próprio 0, né? Então, nesse intervalo aqui, ó, é onde as coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, a nossa solução S2, ela vai ser o conjunto do x pertencente aos reais, de modo que o x seja maior ou igual a 1, menos 1, né? X maior ou igual a menos 1 e menor do que 0. Então, essa aqui é a nossa solução S2. E agora, para concluir essa parte, a gente vai fazer a última análise, que é para quando o x é maior ou igual a 0. Então, ó, 3. Para x maior do que 0, para x maior ou igual a 0, perdão, nós podemos trocar o módulo de x mais 1 menos o módulo de x por 1. Então, a nossa desigualdade vai ser 1 menor ou igual a x mais 2. De onde eu concluo que o x é maior ou igual a menos 1. Porque eu passo o 2 para o primeiro membro, ele vai passar menos 2. 1 menos 2, menos 1. Então essa aqui é a conclusão que a gente chega a partir da terceira desigualdade. Agora eu vou fazer a intersecção com a condição de x ser maior ou igual a 0, né? Então, ó, o nosso conjunto S3, que eu vou colocar aqui embaixo, o S3 ele vai ser o x reais, tais que x é maior ou igual a menos 1, intersecção
com os x reais, tais que o x é maior ou igual a zero. Então, de novo, a gente vai fazer a nossa análise através dos varaizinhos aqui, ó. Então, a primeira condição é que x seja maior ou igual a menos 1. Então, nós temos o menos 1 aqui, ó. Maiores ou iguais a menos 1 são todos esses caras que estão à direita do menos 1. Bom, segunda condição é que x seja maior ou igual a zero. O zero está aqui. Então, maior ou igual a zero são todos os caras que vão estar à direita do zero. Logo, a intersecção, onde as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, é para os x que são maiores ou iguais a zero. Então, são esses caras aqui, ó. Então, a nossa solução S3 é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a zero. Então, eu tenho aqui o nosso conjunto S3, tenho aqui o nosso conjunto S2, e tenho aqui o nosso conjunto S1. Então, agora eu vou reescrever em outra folha soluções S1, S2 e S3, fazer a união das três soluções e determinar qual é o conjunto para o qual o módulo de x mais 1 menos o módulo de x é menor ou igual a x mais 2. Então, pessoal, ó, aqui nós temos a nossa solução S1, que é o x reais tais que o x é maior ou igual a menos 3 e menor que menos 1. O S2, que é os x reais tais que x é maior ou igual a menos 1 e menor que 0. E o S3, que é os x reais tais que x é maior ou igual a 0. Então, ó, de novo, nós vamos representar aqui as três soluções nas retas, né, nos varaizinhos, para a gente identificar qual é a união dos três conjuntos. Então, ó, a primeira solução é o x maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a menos 1. Então, vou colocar o menos 1 aqui. Então, ó, são os caras que estão entre o menos 3 e menos 1. Então, são esses caras. São esses caras aqui. Agora, no S2, nós vamos ter os x que estão entre menos 1, maiores ou iguais a menos 1, então bolinha fechada, e menores do que 0. Vou colocar o 0 aqui, ó. O 0 é bolinha aberta, porque ele não pertence ao intervalo, ó. Então, são os caras, de novo, que estão entre menos 1 e 0. Vão ser esses caras aqui, ó. E, por fim, o S3 são os x reais, tais que o x é maior ou igual a 0. Então, agora o 0 pertence. E aí nós temos aqui os caras que são maiores ou iguais a 0, ou seja, que estão à direita do 0. Quando a gente quer fazer a união de conjuntos, é como se a gente pegasse todo mundo e colocasse dentro de um conjunto só. Então, ó, observe que a união desses três conjuntos aqui, ó, S1, S2 e S3, vão ser os x. Então, ó, vão ser os x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a menos 3. Por quê? Observe que se eu pego o x maior ou igual a menos 3, eu pego todos os caras que estão à direita do 3, inclusive esses aqui, ó. Consequentemente, aqui dentro vão estar os caras que estão entre menos 1 e 0 e os caras que são maiores do que 0. Logo, a união desses três conjuntos S1, S2 e S3 é o conjunto S dos x reais, tais que x é maior ou igual a menos 3. Então, pessoal, para esse vídeo era isso. Se vocês gostaram da resolução, peço que vocês não saiam do vídeo sem deixar o seu gostei. Eu escolhi essa questão porque eu sei que é um tipo de questão que muitos alunos têm dificuldade, então espero que o vídeo tenha ajudado e contribuído com os estudos de vocês, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.